Oh, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, toda a igreja reunida pelo sangue do Cordeiro. Desde já eu estou muito feliz, muito alegre com cada um que está no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, acompanhando todos os meus mistérios no YouTube. Aqui quem vos fala é o pastor Júnior César da Assembleia de Deus, Projeto CMA, Ministério Palavra que Edifica. Irmãos, estaremos inaugurando no dia 20, estaremos inaugurando dia 20 da data deste mês de maio, para glória e honra do Senhor. Isso, e eu quero deixar uma mensagem para você. Uma mensagem de reflexão. Segura aí. Oh, glória. Essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus que eu vos deixo hoje é sobre o sacerdote. Um bom samaritano e um bom sacerdote é aquele que cuida, é aquele que trata das feridas, é aquele que abraça a causa. E hoje, neste momento maravilhoso, eu quero pedir para os irmãos que venha colaborar com essa mensagem. Coloca o seu nome no comentário de pedido de oração, porque eu quero que você preste atenção nisso aqui. O sacerdote, quando ele está sendo preparado ao ministério sacerdotal, ele passa por um processo de discipulado. Processo de ensinamento. O sacerdote pronto, ele repassa aquilo que ele aprendeu, pois no Antigo Testamento a função do sacerdote era examinar cada detalhe de algo chamado impureza. Sacerdote você vai encontrar tanto no Novo como no Antigo Testamento. E mais interessante, que no século de hoje você observa que o sacerdote escolhido, no meio de tantas ovelhas, ele sempre é o separado e o mais destacado. Começa quando você coloca algo na mão dele, o futuro sacerdote, aquele que está sendo discipulado e que está fazendo o papel de sacerdote sem ser sacerdote. Observa a atitude desse sacerdote. Por que eu estou falando isso? Certa vez eu no discipulado gostava de lavar o banheiro, gostava de chegar cedo na porta da igreja, como gosto ainda até hoje. Gostava de ajudar o pastor e ficar sempre do lado dele. As minhas atitudes eram que eu queria chegar no objetivo da chamada. O sacerdote me lembra Ezequiel. Ezequiel não era sacerdote. Escuta, estava sendo preparado ao ministério sacerdotal. Deus colocou Ezequiel ainda com uma linhagem de uma família abençoada. Ezequiel exercia uma função, e essa função era a função de profeta. Seu pai já tinha uma função. E o profeta Ezequiel estava aprendendo a linhagem sacerdotal. E o que me chama a atenção nisso tudo, nesse passeio todo, no estudo todo, da exegésica que eu estou repassando, é que todo dirigente escolhido por Deus, tu pode perceber uma coisa: ele tem que ter a visão do futuro sacerdote, do futuro líder. Observa que a multidão tem um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Observa que existe no meio do joio e no meio do trigo duas partes, trigo e joio e trigo. Existe joio no meio do trigo, tudo bem? A visão do sacerdote, ele sabe quem é ovelha e quem não é. Mas o mais interessante que me faz lembrar em memória é que na época
eu via sempre com a oportunidade de alguém pegar um microfone, porque na época não existia. Sempre quando usava o microfone, Deus usava com muita autoridade, com muita unção, a glória descia. E a simplicidade da humildade, de tanta graça de Deus. E eu via aquilo sentado na última cadeira, eu falava, meu Deus, aquele ali é um futuro sacerdote. Mas quem é do altar, muitas das vezes, não quer dar o braço a torcer. Muitas das vezes, quem é do altar não tem essa visão, é escolhido. Muitas das vezes, quem é do altar tem essa subconsciência de Saul. Vai tomar o meu lugar. Vou cortar um pouco as asinhas. Esse não é sacerdote. Esse é Saul. Por quê? Vou te explicar. Saul, quando soube que Davi estava fazendo coisas sobrenatural da parte de Deus, Saul ficou com medo de perder o reinado. Saul não tem visão de crescimento. Saul tem visão de ter aquilo que é dele. Ou seja, o reino é meu, a cadeira é minha e ninguém toma. Quem fala assim é Saul. Quer ver? Saul fala assim, se fosse o Saul hoje pastor de ovelha, Saul ia falar assim, a igreja é minha, o pastor presidente sou eu, quem manda sou eu. Então quem tem essas atitudes é Saul. Na realidade, o verdadeiro sacerdote, ele tem a visão ampla. A visão ampla do sacerdote é preparar sacerdote, é ensinar, é instruir para o futuro. Independente, quando a idade começa a ficar avançada, é aí que ele tem que ter a preocupação de preparar. Te provo dentro da Bíblia que quando o profeta, que se chama o profeta Elias, queria se esconder no lugar chamado caverna, o homem chamado Elias teve que ouvir a sensibilidade do Espírito de Deus ao encontro dele. Quando ele sai, Deus dá uma ordem para ele ir em certo lugar. Deus dá uma direção. Qual é o lugar? O lugar aonde estava o messiânico discípulo profeta Eliseu. Ele tinha a obrigação de repassar a responsabilidade para o profeta, porque o profeta era obediente. Então, qual é a visão pastoral ministerial? A visão do pastor é cuidar, é zelar, a função do sacerdote é examinar. O pastor, ele não tem que ter visão de animal, visão de águia. O pastor tem que ter visão de Deus. Ele tem que orar todos os dias e falar, Senhor, me dá uma visão do Senhor. Pai, eu quero uma visão ampla. Toma a frente, quer ver? Ei, Davi apresentou-te a Deus como um obreiro aprovado no seu reinado, mas independente de tudo, quem sentou no trono, quem foi o digno de construir o templo foi Salomão. Davi não teve tempo de passar para Salomão, mas Salomão, ele aprende a orar e pedir instrução para quem? Para Deus. Salomão, ele pede o que? Sabedoria. Então vamos lá, voltando ao ministério sacerdotal. Você vê Moisés, ele tinha sempre do teu lado Josué. Josué é aquele que sempre ficou calado, sempre ficou ligado e sempre andando do lado de Moisés. Tinha muitas pessoas querendo ficar no lugar de Josué. Quem fica nisso tudo é Josué. Josué, o próprio Deus fala com ele. No capítulo 1 você vai ver. Tem de bom ânimo. Não olha para a direita e nem para a esquerda. Seja forte. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então a visão do ministro é a visão ampla. A visão do ministro é a visão de Deus. A visão do ministro é preparar obreiros, discípulo aprovado por Deus para estar. Não querer ser melhor do que ninguém, não querer tomar o ministério de ninguém e nem querer ser melhor do que a ovelha. Se a ovelha está dando lugar, deixa o menino rodar. Se a ovelha tem a chamada, vamos observar, porque vamos apresentar
esse no altar e colocar no lugar de posição de sacerdote. Que Deus abençoe, acompanha a gente no YouTube, que Deus venha louvar sobre tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um no grupo. Que Deus abençoe.